Olá! Hoje eu vim falar com você, cliente da Revigore. Talvez você já tenha me visto na Revigore, mas eu quero falar sobre evolução, crescimento e desenvolvimento. E para eu falar disso, talvez você tenha que conhecer um pouquinho da minha história. Então eu vou contar assim, de forma bem resumida. Minha história profissional começou com 15 anos de idade. Naquela época fazia ou não fazia colegial técnico, tinha meio uma modinha disso. E uma ex-mulher do meu irmão, na época, fazia prótese e falou, faz prótese, e eu resolvi fazer. Chegou lá no curso de prótese, eu com 15 anos, no colegial técnico, eu simplesmente me apaixonei por aquilo. Eu me apaixonei por fazer dentes. E ali virou fazer aquele dente assim, era como um hobby, era como um passeio, era uma coisa que me prendia muito. Aquilo combinava muito com o que eu era naquela época, né? Hoje quem me conhece talvez não imagina que eu era uma menina muito tímida, muito intruída. Então a prótese ela encaixou num momento combinando muito com o que eu era. Então ali era eu e aqueles meus dentinhos, tal, e eu sempre ali naquele meu momento. E eu fui trabalhar num laboratório de prótese. E aquele laboratório, eu guardo muita gratidão por aquele lugar, porque ali eu fazia o que eu gostava e com pessoas incríveis ao meu redor. Então a gente tinha algumas coisas que eu só via ali no laboratório, o nosso jeitinho, assim, sabe? Eu me lembro que quando a gente comprava alguma coisa ou alguma conquista, tinha que pagar baguete, porque era perto da padaria Francisco Marengo, no Tatuapé, então tinha que pagar baguete. Então a gente comemorava comprando baguete e vibrando com a vitória do outro. E ali eu fiquei por 8 anos. E como eu percebi que eu evoluí, e aí eu queria me expor um pouco mais, eu já não era uma menina tão tímida como eu era, aos 21 anos eu resolvi fazer odontologia. E na odontologia, mais uma vez, foi bem desafiador para mim. Eu já tinha me desenvolvido, mas lidar com o paciente diretamente com o cliente foi uma coisa que, ao mesmo tempo que me assustou muito no começo, também me motivou. Era um grande desafio para mim. E como eu sempre gostei muito de desafio, a única coisa que passava na minha cabeça eu quero ficar boa nisso, eu quero me relacionar bem com os meus pacientes. E eu fui em busca dessa evolução como pessoa mesmo. E aí, depois que eu me formei, eu fui trabalhar em algumas clínicas, e eu passei por várias clínicas, e fui crescendo, fui aprendendo algumas coisas. E eu comecei a sentir uma necessidade grande de começar a ter a minha história de verdade, né? O meu consultório, o meu cantinho, poder estar próximo das pessoas que eu amava e poder atender pessoas mais perto. E foi quando eu tive o desejo de vir para minha cidade, porque eu sempre morei em Guarulhos. E eu montei meu primeiro consultório, muito pequenininho. E ali eu não tinha nada, eu não tinha secretária, não tinha placa, não tinha nada. Mas ali foi quando eu comecei a perceber que eu estava realmente criando a minha história. Ali o meu paciente, embora fosse um lugar muito simples, o meu paciente ele vinha realmente por mim. E ali eu não consegui ficar muito tempo. Eu fiquei 1 ano e pouco, 2 anos. E aí eu realmente deu um passo assim gigantesco, que foi quando nasceu a Revigore. A Revigore, junto com a Revigore, nasceu também uma outra Juliana, porque a Revigore me trouxe a oportunidade de viver de novo grandes desafios, desafios assim que eu não tinha aprendido, muita coisa do que a Revigore me ensinou, ou talvez tudo que eu aprendi com a Revigore, eu não aprendi na faculdade, foi mesmo tentando, acertando, errando, fui fazer curso, fui me desenvolver, fui conversar com pessoas que tinham negócios, né, que eram empresários, e ali, junto com tudo isso, muita gente passou por ali,
muitas coisas eu tive que desenvolver, muitos protocolos para criar, muitos processos, assim, parar de fazer a coisa só no achismo e realmente começar, porque eu me deparei com a Juliana empreendedora e muitas parcerias foram feitas, muitas parcerias foram desfeitas, muitas pessoas entraram no meu barquinho, muitas pessoas saíram do meu barquinho. E em 2016 eu entrei num barquinho de outra pessoa, que foi quando eu fui convidada a ser sócia de um laboratório. E o Fábio, meu sócio, me chamou para ser sócia e eu, de novo, eu tava quase que revivendo o passado, né? Quando eu entrava no laboratório, nossa, passava um filme na minha cabeça, porque quanta coisa boa eu vivi com a prótese, quanta coisa, e realmente porque eu gostava muito daquilo, eu sempre gostei muito. Depois que eu me formei, eu sempre arrumei um jeito de fazer os meus dentinhos. Então ali de novo com o Fábio eu estava diante de reviver a parte mais incrível da minha história. E eu aceitei, claro, e a gente foi de novo desenvolvendo mais uma vez agora, a Juliana aqui um pouco mais empreendedora, então com uma visão um pouco maior de negócio. Eu entrei nessa do laboratório, né? E ali foram entrando pessoas e o laboratório foi crescendo, e o laboratório foi dando grandes saltos. E de 2016 para 2018 a gente deu um passo gigantesco, que em busca de sempre trazer o melhor, de sempre trazer o melhor para os meus pacientes, de sempre trazer o melhor para os nossos clientes. A gente investiu bastante em pessoas e tecnologia. Então, nós entramos numa era digital e nós fomos atrás disso para trazer o melhor para a cidade, o melhor de tudo mesmo, o melhor do mundo, não é só do Brasil. E o que eu quero compartilhar agora com vocês é que a gente começou a perceber que essa junção seria muito interessante, então eu fico muito feliz de poder começar uma história, né, de juntar duas famílias que são tão importantes para mim. A Revigore, que me ensinou demais, que me fez desenvolver demais, e o Laboratório Ciatec, que também, nossa, cresceu assim muito rápido. E essa história vai passar a ser uma história só. E essa é uma vitória minha, a baguete é por minha conta dessa vez. E nós vamos trazer o que tem de melhor, e trilhando sempre esse caminho de fazer o melhor mesmo, o melhor para o outro, né? E talvez na cidade a gente vai ficar... A gente não tá mais para brincadeira, né? Como já desenvolveu bastante... a nossa intenção é ser o melhor mesmo, é ser muito grande, então a gente vai trazer o melhor da odontologia, o melhor da prótese, o melhor da tecnologia, e eu convido vocês para participar disso, eu convido vocês para vir com a gente conhecer, e esse é o nosso mundo, esse é meu jeito Revigore de ser, que me fez crescer demais. Esse é o nosso jeito do laboratório e é muito gostoso trilhar um caminho onde a gente se desenvolve, cresce e que vem trazendo pessoas junto. Então é muito gostoso compartilhar isso com vocês. Acompanhe aí o nosso crescimento e eu estou muito feliz de ter vocês com a gente.